Fala pessoal aqui do canal Biologia no Papel. Hoje a gente vai falar sobre protozoonoses, né? Já comecei aqui colocando a doença que mais caiu na história do Enem, doença de Chagas. A doença de Chagas, ela tem um vetor que é um triatomídeo, né? Um barbeiro ou chupança, depende do local onde você vive, onde você mora, né? Vai ter um nome específico. O barbeiro é o transmissor do parasita, né? Ele carrega o parasita. E como é que ele transmite, né? O principal modo de transmissão é através das fezes do barbeiro. O barbeiro te pica e caga ao mesmo tempo. Ele está literalmente picando e cagando em você. E aí, quando você coça, você acaba jogando as fezes para dentro da ferida. E ali na ferida vai entrar o parasita, o agente etiológico. Não confundam o vetor, que é quem transmite, que é o barbeiro, com o agente etiológico ou agente causador, que no caso aqui é o Trypanosoma cruzi. Ele é o protozoário flagelado que nós estamos tratando. Ele entra com esse flagelo na forma de tripa ou mastigota e ele tem uma preferência por alguns órgãos, em especial o coração. O coração é o órgão mais afetado pelo Trypanosoma cruzi. Ele pode afetar o intestino, ele pode afetar o esôfago, mas em geral ele afeta o coração. Ali no coração, ele vai fazer um ninho, vai perder o seu flagelo e vai se transformar em um amastigota, onde ele faz reprodução assexuada, né, e vai causar problemas ao longo de muito tempo. Só que durante muito tempo a doença é assintomática, né? Ela tem um desenvolvimento de sintomas muito tardio. Então, ela tem uma fase assintomática muito longa. O indivíduo pode passar 5, 10, 15, 20 anos sem sintoma nenhum. E aí, quando aparece o sintoma, já é um sintoma mais sério, com lesões mais graves ali. Ok? Lembrando que esta é a forma principal de transmissão e pode ser evitada com combate ao vetor, né? Principalmente evitando a procriação com telas, inseticidas, trocando moradia, né? Evitando casos de pau a pique. Beleza? Outra doença que também tem transmissão por vetor e também é causada por um flagelado é a leishmaniose. O vetor da leishmaniose é o mosquito palha ou birigui. Ele faz parte aí de um gênero chamado de lutsomia. Ele transmite a doença. Esse mosquito ele pode transmitir tanto a leishmaniose visceral, também chamada de calazar, quanto a leishmaniose tegumentar ou cutânea. A leishmaniose tegumentar ela é causada pelo Leishmania chagas, né, que é uma espécie que afeta em especial dois órgãos, o fígado e o baço, ok? E pode causar morte, é uma doença mais grave. Então, esta doença aqui, o calazar, é uma doença mais grave. E é essa doença que tem como reservatório do parasita e também sendo afetado pelo parasita, os cachorros em ambiente urbano. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mosquito pode picar o cachorro e o cachorro ter a doença. E aí, se o mosquito pica o cachorro doente, pica o ser humano, ele transmite o parasita para o ser humano, ele transmite a leishmaniose. Outra leishmaniose é a leishmaniose cutânea, né, também chamada de leishmaniose tegumentar ou úlcera de Bauru, causada pelo Leishmania brasiliensis, que causa feridas mais sérias, né, de difícil cicatrização. E quando essa ferida ela ocorre em mucosas como boca, nariz, ela pode causar mutilação no indivíduo. As medidas profiláticas incluem inseticidas, repelentes, além de evitar,
depósito de matéria orgânica, que é o local preferido ali do mosquito palha para a ovoposição. Ok? Bom, a tricomoníase é uma IST. Né? A tricomoníase é uma doença sexualmente transmissível, ou que a OMS chama hoje de infecção sexualmente transmissível. Tricomoníase é causada por um parasita flagelado chamado de Trichomonas vaginalis. Em geral, afeta mais mulheres, porque nas mulheres ela é geralmente sintomática. Nos homens, em geral, a tricomoníase é assintomática, ok? Em geral, ela é assintomática. Na mulher, geralmente, causa ali um corrimento vaginal esponjoso, né, muitas vezes com odor mais forte e que pode ser incômodo, causar coceira, principalmente ali na uretra. Como é uma IST, a principal medida profilática é o uso de camisinha. Beleza? Então é uma IST dentro aí das doenças causadas por protozoários. Outra doença causada por flagelado, essa não tem nada a ver com vetor, ela é uma doença de ciclo fecal oral. Ela é causada por um parasita chamado de Giardia lamblia, que dá o nome da doença, giardíase. A giardíase é causada por um parasita cuja principal forma é um trofozoito. Né? Vou fazer aqui um esquema. Parece um ET cabeludo, um trofozoito. Né? Ele tem ali os flagelos característicos do grupo e afeta em geral o intestino delgado do indivíduo. Ali, o parasita coloniza o intestino, reduzindo bastante a absorção de nutrientes, né, fazendo com que esses nutrientes não absorvidos sejam digeridos no intestino grosso por bactérias, causando uma série de problemas intestinais, desde cólicas, diarreia, fezes com muita gordura, beleza? E é uma doença de ciclo fecal oral. Como é uma doença de ciclo fecal oral, a principal medida profilática é saneamento básico, tratamento de água e esgoto, evitam a giardíase. Uma outra doença que tem um modo de transmissão e medidas profiláticas semelhantes é a amebíase. A amebíase é causada por uma ameba, né? Elas estão no grupo dos risópodes ou sarcodíneos. A ameba, nesse caso, é a entamoeba histolítica, que em 90% dos casos não causa problemas para o indivíduo. Ela se comporta muito mais como uma comensal dentro do nosso intestino, não causando problema nenhum para nós. Mas o problema é que em 10% dos casos, essa ameba pode causar diarreias severas ou perfurar o intestino, liberando sangue nas fezes, ou mesmo migrar para outros órgãos como o fígado, causando a morte, causando o que a gente chama de necrose amebiana ali no fígado. É uma doença de ciclo fecal oral, portanto, principal medida profilática, saneamento básico. Não se esqueçam disso. Comparação com a giardíase, ela pode ser mais grave, ela pode inclusive causar a morte do indivíduo, daí a importância da gente investir em saneamento para evitar esse tipo de doença. Bom, para a gente ir caminhando aqui para o final das protozoonoses mais importantes, tem uma doença que chove nos vestibulares, no Enem não é diferente, que é a malária. Malária é uma doença endêmica. No Brasil ocorre na região amazônica e também no Rio de Janeiro, ali na Mata Atlântica do Rio de Janeiro. E ela tem um vetor, também é uma doença transmitida por vetor. Neste caso aqui, o vetor é o mosquito
prego, né? Um mosquito que está no gênero Anopheles. Então, muitas vezes a gente se refere a ele como anofelíneo. A malária é transmitida pelo mosquito prego e ela é causada pelo Plasmodium, ok? São 4 espécies de Plasmodium que causam malária, cada uma ali com uma característica distinta, sendo o Plasmodium falciparum o mais grave deles, ok? O parasita que pode causar, inclusive, a morte. Em geral, o Plasmodium ele entra no nosso corpo através da picada do mosquito, na forma de esporozoito, vai para o fígado, onde ele faz reprodução, né, através de esquizogonia, sai do fígado na forma de merozoito e vai até as hemácias. Nas hemácias ele se reproduz. Quando ele deixa a hemácia, ele acaba liberando, ele arrebenta a hemácia e eles acabam liberando hemozoína, que é uma toxina que causa a febre típica da malária e que acaba caracterizando o tipo de malária que o indivíduo tem, ok? Alguns desses parasitas não vão se reproduzir nas hemácias, vão formar gametócitos que serão engolidos pelo mosquito e dentro do mosquito vão virar gametas, fazer fecundação, formar um zigoto e vão fazer ali esporogonia, ok? Então, neste caso, como é dentro do mosquito que ocorre a reprodução sexuada, então ele é considerado o hospedeiro definitivo na malária. Não é comum, né? Então aqui ele é hospedeiro definitivo. Como é que eu evito malária? Combate ao mosquito. Repelentes, inseticidas, telas nas janelas, ok? E por fim, uma outra doença também causada por um esporozoário, assim como o caso da malária, é a toxoplasmose. Toxoplasmose é causada por um parasita chamado Toxoplasma gondii, que é um parasita de gato, né? Um parasita que afeta em especial gatos. Esse parasita na gente geralmente não causa problemas. Problema maior em fetos e em pessoas com sistema imunológico enfraquecido. Essas pessoas podem ter o sistema nervoso comprometido, podem ter como consequência cegueira, ok? Então é importante proteger essas pessoas da toxoplasmose. Então é uma doença de gato, o gato libera o parasita nas fezes que contamina o ambiente e assim a gente pode se contaminar com o Toxoplasma gondii, ok? Olha, gente, eu sei que não ficou parecido com um gato, né? Ficou mais parecido ali com um ratinho, sei lá, mas era para ser um gato. Bom, gostou desse vídeo? Achou legal? Compartilha com os teus amigos, dá o seu joinha, faça a inscrição no canal. Toda semana tem vídeo novo aqui com foco no Enem. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos!